Olá a todos, Campeonato Gaúcho chegando na sua reta final. Ontem foi para conta o segundo turno, com a disputa do Clássico Grenal, de onde saiu o adversário do Caxias na grande final do Campeonato Gaúcho 2020. Grêmio e Inter se enfrentaram na arena com expectativas diferentes em relação aos diferentes momentos que cada um vive. Desde a retomada do Gauchão, o Grêmio não apresentou um futebol convincente. Foi assim, embora tenha vencido o primeiro Clássico Grenal, foi assim quando enfrentou Ipiranga, depois 2 confrontos com Novo Hamburgo, o primeiro ainda com time alternativo, tinha-se essa explicação para uma atuação não convincente, aí veio o segundo jogo contra o mesmo Novo Hamburgo, num curto intervalo de tempo, e o Grêmio, com o time considerado titular, acabou apresentando igualmente sérias dificuldades, tornando emocionante um confronto que poderia ter sido decidido de outra forma, ou pelo menos se esperava que fosse decidido com um pouco mais de facilidade. E do outro lado o Internacional, que embora tenha perdido o clássico da retomada, da retomada do Campeonato Gaúcho, vinha pelo menos nos últimos 2 jogos, sensivelmente apresentando uma produção melhor. Foi assim contra o Aimoré, uma vitória tranquila. Depois com o Esportivo na semifinal do segundo turno. Embora contra o Esportivo já tenha apresentado algumas dificuldades que eu vou abordar depois, especificamente quando falar sobre a atuação do Inter no Clássico Grenal. O que se viu na última quarta-feira na Arena foi um Grêmio totalmente dominante, como se o Renato tivesse o poder de acionar o modo potência do seu grupo e fazer com que todos chegassem num nível de concentração maior, num nível de rendimento maior, num nível de envolvimento muito maior em relação aos outros jogos. Fatalmente o Grêmio que jogou contra o Ipiranga e que fez os 2 confrontos contra o Novo Hamburgo teria muitas dificuldades contra o Internacional. E o que se viu ontem foi um Grêmio extremamente seguro, que foi superior ao longo dos 90 minutos. Se tivesse mais tempo de jogo, o placar seria mais elástico em favor do Grêmio. Foi um time que ontem não correu nenhum tipo de risco jogando na arena. Uma dupla de área extremamente segura, o Jeromel com senso de colocação fora do comum, então quem observa de fora tem a impressão que a bola sempre vai onde ele está. Na verdade isso acontece, mas isso não acontece ao acaso, isso acontece porque ele tem uma leitura de jogo muito apurada. O Kahneman já não tem essa característica, o Kahneman já é um jogador mais de transpiração, mais de luta, mais de entrega, e os dois acabam se completando e formando uma dupla de zaga, por alguns considerada a melhor do país. Não sei se chegaria a tanto, mas eu posso dizer sim que é extremamente eficiente. Depois um meio de campo ontem, de certa forma até leve, só com 2 volantes, e 2 volantes que jogam, o Maicon e o Mateuzinho, que começou jogando, o Maicon mais um meia até, que faz um segundo volante ali também. 2 beiradas de muita movimentação. O Alisson, sempre que eu tenho oportunidade, eu deixo de falar, eu deixo bem claro isso. O Alisson tem um papel fundamental no momento que o Grêmio não tem a bola. E do outro lado, o Cebolinha, que dispensa comentários. Ontem, no primeiro tempo, o Inter conseguiu criar alguma coisa pelo lado esquerdo do Grêmio, ou pelo lado direito do Inter, quando o Cebolinha não acompanhou o apoio do Moisés, e aí fazia 2 contra 1 em cima do Cortez. No segundo tempo, o Renato corrigiu essa situação e o Grêmio em seguida já teve a vantagem no placar também. O Everton retornou e mostrou também muita solidariedade, muito empenho e muita entrega no momento defensivo. E aí o Grêmio foi amplamente dominador. Na frente o Jean-Pierre e o Diego Souza, aquele centroavante que o Grêmio historicamente joga com esse camisa 9, então se nós formos voltando no tempo aí, num passado recente, Jael, Tardelli, André, o Hernani Brocador, todos esses são nomes que pode até não ter dado certo naquele momento, mas o Grêmio sempre vem buscando esse 9 de ofício. Se voltar mais um pouco no tempo, nós vamos chegar no Jardel, no André Catimba. Enfim, eu só queria ressaltar com isso que o Grêmio, historicamente,
e está no DNA do clube jogar com esse centroavante de ofício. E ontem o Diego Souza foi fundamental, embora não tenha feito gol, ele esteve presente, especialmente no primeiro gol, foi uma assistência dele que o Maico fez um gol caminhando, praticamente ele entrou caminhando numa falha gritante do sistema defensivo do Internacional. E aí eu já começo a falar justamente sobre o Internacional, que, a meu ver, está confundindo, ou pelo menos ontem confundiu, a entrega, a luta, eu diria até a motivação, confundiu isso com, beirou a violência. Eu acredito que o Inter, ele um pouquinho perdeu a mão, tanto que se viu o Patrick arrumando uma confusão ali, já no final do jogo, quando o Grenal estava praticamente decidido, e o profissional ele tem que ser mais frio nesse momento. Tá? O Kudê tem uma proposta de jogo que pelo menos nesse último Grenal aí o time mostrou não ter assimilado, ou o Grêmio soube neutralizar muito bem. O Musto é uma peça hoje extremamente questionada dentro do Internacional, porque ele não apresenta uma qualidade de passe que possa ser determinante no início da construção das jogadas. Sem a bola ele tem se mostrado afoito, fazendo faltas, correndo risco. Quando não é expulso, ele corre risco de ser expulso. Ontem ele assumiu esse risco num lance justamente contra o Diego Souza, e não era um lance de gol, era um lance, pelo contrário, bem longe da área do Internacional. A proposta do Kudê também é dar amplitude no campo com os dois laterais, e pelo menos ontem Rodinei e Moisés não foram peças que entregaram esse tipo de característica, não foram agudos, o Inter não conseguiu jogar pelos lados, especialmente depois que os dois beiradas do Grêmio começaram a acompanhar os laterais no momento defensivo do tricolor. As chances pelo lado foram muito remotas. Aí uma linha de 3 meias com o Edenilson, o Marcos Guilherme e o Bosquilha também acabou não produzindo. Aí depois a opção pelo Patrick fazendo aquele corredor pela esquerda ali também pouco acrescentou. O Guerreiro em Grenais ele não tem apresentado uma produtividade que seja compatível, inclusive, com a sua trajetória dentro do futebol. Ele fica muito apagado nos jogos. E o que me pareceu ontem foi que o Internacional aceitou muito o jogo. Sabe, o jogo se apresentou favorável ao Grêmio praticamente desde da metade do primeiro tempo em diante, se apresentou muito favorável ao Grêmio. E eu não vi por parte do Internacional nenhuma atitude no sentido de mudar esse tipo de situação. Mexendo na estrutura tática, não aconteceu isso, as trocas foram simplesmente peça por peça, não foi nenhuma troca que modificasse a estrutura do time, que estava visivelmente em desvantagem ao longo do jogo, até chegar o 2-0 do Grêmio, que em seguida daquilo teve a expulsão, e a meu ver, dali para frente não teve mais jogo, dali para frente foi... O Grêmio simplesmente se defendeu, o Inter sem força de chegar no ataque. E um fato a ser registrado é a bola aérea defensiva do Inter, que contra o Sportivo passou despercebido porque o Sportivo acabou não fazendo gol. O Inter fez o 3-0 em pouquíssimo tempo, e só que depois, ao longo do jogo, ficou fácil de observar que toda a bola aérea erguida na área do Internacional teve vitória do Sportivo. Passou despercebido, mas não do Grêmio, e o Grêmio explorou isso aí, tanto que ele faz o primeiro gol numa bola que o Diego Souza escora para dentro, e aí que eu me refiro, do Maico entrou praticamente caminhando e totalmente sem marcação. Ele faz um gol andando praticamente, ele chega, ele só, como diziam os antigos, só cumprimentando o goleiro. Eu acho que ficou em boas mãos, ficou na mão daquele time que na hora do jogo decisivo apresentou melhor rendimento, e o Inter mostra que ainda tem um longo caminho pela frente até chegar num nível de produtividade que pelo menos é o que o seu torcedor está esperando nesse momento. O Kudê vai ter tempo agora de
tentar polir a sua forma de jogar dentro do Internacional e tentar passar de forma mais clara para os seus atletas aquilo que ele realmente quer, porque o Inter ontem foi amplamente dominado e a vitória, a conquista do segundo turno ficou com muita justiça nas mãos do tricolor. Um grande abraço a todos, até a próxima.